Salve Maria a todos, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tietos Fidelium. Nesses últimos dias, recentemente, a Fraternidade Sacerdotal São Pio X divulgou os nomes dos futuros bispos, que eles vão sagrar em 1º de julho, mesmo sem o mandato apostólico, o consentimento do Papa, entre aspas, Leão XIV. Mas para eles é Papa, eles consideram como Papa. E essa é a grande problemática que nós falamos aqui no canal, o fato de reconhecer uma autoridade como legítima e em alguns pontos não seguir, resistir. Se é Papa, é o que a gente sempre fala, tem que seguir. Então, mesmo sem esse mandato apostólico, sem a autorização do Papa, eles estão seguindo com os planos. Tanto é que eles divulgaram os nomes dos futuros bispos. E é isso que a gente quer trazer aqui no canal hoje e comentar um pouco sobre essas pessoas que eles nomearam, no site deles está lá o nome, e é isso que a gente quer trazer aqui, atualizar essa informação. O padre Gabriel, ele estaria conosco semanas atrás, mas houve uns imprevistos e ele não pôde estar com a gente não pôde gravar, mas assim que possível, numa próxima oportunidade, vamos trazer o padre Gabriel aqui também, talvez até para conversar um pouco mais sobre isso, já que é em 1º de julho ainda que vai ocorrer. Então vamos entrar no site da Fraternidade e vamos ver o que eles escreveram, quem são esses futuros bispos, Então, está aqui, no próprio site, tem um documento, a Casa Geral anuncia o nome dos futuros bispos. E diz, isso aqui foi no dia 26 de maio agora, de 2026. Nesta oitava de Pentecostes, o padre Pagliarani, superior-geral da Fraternidade São Pio X, tem a alegria de anunciar os nomes dos sacerdotes da Fraternidade que foram escolhidos para receber no dia 1º de julho em Ecônia a sagração episcopal. Em sinal de respeito à autoridade suprema da Igreja Universal, os dossiês desses sacerdotes foram apresentados ao Santo Padre, acompanhados de algumas explicações necessárias para a boa compreensão deste processo no contexto muito particular e excepcional dessas sagrações episcopais. Eles alegam a questão da extrema necessidade, que é o que o meio sede vacantista também é. Essas sagrações, elas são por necessidade. Só que a diferença é que a fraternidade ela reconhece essa autoridade. Esse é o problema, Há o nome dos 4 sacerdotes: o padre Schreiber, de nacionalidade suíça, o padre Michael Golda, de nacionalidade americana, o padre Michel Ponzinier de Sivry, de nacionalidade francesa, e o padre Marc Hanapier, de nacionalidade também francesa. Então são 2 franceses, um americano e um suíço, de nacionalidade. Aí, continua, o superior-geral reafirma que a seleção e a sagração desses eleitos não decorrem de qualquer desejo de reivindicar poder jurisdicional ou de estabelecer uma autoridade paralela dentro da igreja. Elas não constituem de forma alguma uma negação, uma recusa ou um desafio ao poder jurisdicional supremo, pleno e imediato do vigário de Cristo sobre a Igreja Universal. Enfim, quer dizer que não são sede-vacantistas, continuam naquela posição de que reconhecemos a autoridade papal, mas resistimos em alguns pontos. E esse é um dos pontos também, mesmo não dando o aval, vamos dizer assim, o mandato apostólico, a jurisdição ordinária, vamos dizer assim, dessa nova estrutura que eles aceitam, eles vão continuar com as consagrações, com as sagrações episcopais, porque eles entendem que é uma questão de necessidade de modo a perpetuar a fé e o trabalho que eles realizam ali, porque os bispos vão ficando velhos e aí eles precisam de novos bispos, Então é o que a gente sempre falou, é uma coisa um pouco incoerente, porque você reconhece, mas em outros pontos você não segue. Mas vamos continuar aqui no documento e ver um pouco mais sobre essas pessoas e esses padres ali que eles escolheram, para ser bispo. Então, o primeiro aqui é o padre Pascal Schreiber. Com 53 anos de idade, o reverendo padre Pascal Schreiber nasceu numa família católica de 5 filhos, originária do cantão de Argóvia, na Suíça. Em 1992, ingressa no seminário Res Jesu
de Zeitskofen, na Alemanha, antes de prosseguir com os estudos em Econe, na Suíça, onde recebe a ordenação sacerdotal no verão de 1998. Desde 15 de agosto de 2020, é diretor do seminário Res Jesu de Zeitskofen, na Alemanha, onde se dedica à formação de mais de 50 futuros sacerdotes e irmãos oriundos de 16 países. O outro escolhido é o padre Michael Goldad, originário de Dakota do Norte e criado em St. Mary's, no Kansas, Estados Unidos. O reverendo padre Michael Goldad vem de uma família católica de 10 filhos, entre os quais se contam 13 irmãs da Fraternidade São Pio X. Aos 18 anos de idade, ingressa no seminário de Winona, onde é ordenado sacerdote em 2004. Em 2014, é nomeado prior da cidade do Kansas, nomeado no verão de 2023 como diretor do seminário Santo Tomás de Aquino, na Virgínia. Então, esse é o outro escolhido aí pela fraternidade para se tornar bispo. Outro sacerdote é o padre Michel Ponzenier de Sivry, de nacionalidade francesa e oriundo de uma família católica de 7 filhos. O reverendo padre Michel de Ponzenier de Sivry tem 42 anos, realizou sua formação sacerdotal no seminário de Flavigny, na França, e a seguir em Econe, onde recebeu a ordenação sacerdotal em 2008. Torna-se depois diretor do ginásio e colégio Saint-Jean-Baptiste de la Salle, em Cambrai-Nabé, perto de Arras, e ali permanece por 6 anos, antes de ser nomeado superior do distrito de Benelux em 2022, função essa que exerce atualmente. Além de francês, fala também inglês e está aprendendo alemão e holandês. E agora tem também o padre Marc Ranapier. O reverendo padre Ranapier, de nacionalidade francesa, nasceu em 1990 numa família católica de 10 filhos, de onde provieram muitas vocações. Um dos seus irmãos é sacerdote da fraternidade, outro sacerdote dos Caputinos de Morgon, e uma de suas irmãs é dominicana, professora em Saint-Pré. Em 2020, nomeado professor do seminário de Diluin, na Virgínia, antes vai aperfeiçoar o seu domínio do inglês, passando 1 ano na Escócia, enquanto colabora com o ministério paroquial. No seminário ensina principalmente metafísica e dogma, além de aos domingos ocupar-se do ministério pastoral em diversas capelas. Então esses são os padres escolhidos, para ser bispo da fraternidade em 1º de julho. A fraternidade tomou essa decisão, está encaminhando realmente para que isso se concretize, e tudo indica que vai concretizar sem o aval mesmo de Roma. O que pode acarretar consequências para eles, já que adotam essa nova estrutura como legítima. E uma das consequências já foi anunciado, que é a excomunhão. Então, é o que a gente sempre fala aqui no canal, a incoerência. É você reconhecer, mas em alguns pontos você resiste. E é claro, a excomunhão. Para eles que têm essa estrutura como válida. É claro que para nós, para quem nos conhece aqui no canal, essa excomunhão ela não tem valor nenhum, nenhum tipo de valor. Porque vem de uma autoridade que para nós não é legítima e não tem como ser. Mas para eles, dentro da conjectura e do que eles vivem, vão ser excomungados, vamos dizer assim, o que eles vêm fazendo é até louvável, entendeu? É até, vamos dizer assim, uma forma que eles estão buscando para perpetuar e prosseguir com a tradição, com o ensino católico de sempre. Só que, ao mesmo tempo, é louvável, mas é incoerente pela atitude que eles tomam, pela maneira como eles adotam enfrentar esse problema. Mas tudo indica que realmente vai acontecer e provavelmente as excomunhões virão, como aconteceu no passado. Então vamos ficar acompanhando, até a chegada de 1º de julho, vamos ver se algo muda para eles, mas tudo indica que é dessa forma mesmo que vai acontecer. Então fica essa atualização aqui de informação e vamos acompanhar. Vamos acompanhar toda essa trajetória e tudo isso que vem acontecendo aí com relação a isso. Tá bom, pessoal? Então fiquem com Deus. Até um próximo encontro. Salve Maria.